Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões dessa semana. Nessa segunda-feira tivemos a posse do presidente Donald Trump. O que o retorno dele à Casa Branca representa para os Estados Unidos e para o mundo? Para nos ajudar a entender, teremos então a visão hoje do especialista Vandique Silveira, que é analista de economia e política. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado você, Isa, a BMC News. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje eu quero saber a sua visão após a posse, que tivemos nesta última segunda-feira, do retorno de Donald Trump à Casa Branca. O que isso significa para os Estados Unidos e para o mundo? Isa, eu estou muito otimista com o retorno do Donald Trump à Casa Branca, porque existem três elementos muito importantes que nós vamos ver. Obviamente que existem as falas hiperbólicas do presidente. O presidente gosta de chamar a atenção para si. Mas se a gente tirar essas partes mais fantasiosas que ele joga para a torcida, esses três elementos são importantes. Primeiro, a desregulamentação de indústrias muito importante para o crescimento econômico dos Estados Unidos e do mundo, principalmente o setor financeiro, o setor de produção e exploração de petróleo, que são essenciais para a geração de energia, petróleo e gás, essenciais para a geração de energia, que vai munir a indústria que os Estados Unidos têm maior vantagem comparativa hoje, que é a indústria da inteligência artificial, que demanda custos de insumos, principalmente da energia, muito baratos. Então isso vai ser muito importante, desregulamentação. Segundo, corte de impostos. A oportunidade que a gente tem é que esse dinheiro que vai ser cortado, dos impostos, vão ser recanalizados para investimentos na Bolsa, principalmente focalizados nas indústrias mais produtivas que existem nos Estados Unidos hoje, que são, de fato, a indústria de tecnologia, incluindo inteligência artificial, e o setor financeiro. Então eu vejo um grande boom, uma grande expectativa positiva para com a Bolsa Americana, principalmente a S&P 500, principalmente para a Nasdaq, oportunidades de investimento e crescimento. E, obviamente, esse desenvolvimento beneficia o mundo inteiro. Essas são tecnologias que não são apenas captadas pelos americanos para os americanos. E, em terceiro lugar, eu vejo uma retomada dos Estados Unidos como um líder global, com um posicionamento com relação à estrutura do globo, sendo os Estados Unidos o topo dessa pirâmide, essa hierarquia de nações, e os Estados Unidos garantindo, através do seu poder militar, do seu poder bélico, que é de longe o mais avassalador do mundo, essa estabilidade no comércio internacional. Isso foi um pouco interrompido, as hesitações por parte do governo Biden, e a gente tem de novo uma estrutura de mundo que a gente sabe exatamente o que acontece. Talvez uma volta à bipolaridade. E quais são os principais desafios econômicos que ele precisará enfrentar? Primeiro desafio, que realmente é uma preocupação de todos, é a inflação nos Estados Unidos. A inflação hoje a inflação geral está em 2,9%, a meta é 2%, a inflação está mais perto de 3% do que de 2%. Isso faz com que existam dificuldades por parte do Federal Reserve, Banco Central Americano, de continuar com cortes de gastos. A meu ver, a taxa de equilíbrio nos Estados Unidos é em torno de 4 e 4,25, bastante superior à média dos últimos anos. Isso faz com que exista uma grande preocupação de como o dinheiro, de como o capital vai ser investido e o custo desse capital para empresas, inclusive empresas nascentes. Os Estados Unidos é muito habilidoso, sendo um celeiro de empresas startups que em muito pouco tempo tem valor superior a $1 bilhão, as famosas unicórnios, e isso pode dificultar esse tipo de investimento. Segunda preocupação que eu tenho é o endividamento americano. O endividamento americano hoje passa de 36 trilhões de dólares. São 123% do PIB americano, e a tendência é aumentar. A gente está falando em elevar o teto do endividamento, que vai levar essa dívida, Deus sabe para onde. E isso é uma grande preocupação, porque a elevação da dívida americana em si gera preocupação inflacionária nos Estados Unidos e condiciona o Fed a fazer uma parada estratégica nos cortes de gastos.
nos cortes de juros. E corte de juros é essencial para que a economia americana e a economia global continuem crescendo no ritmo de 3, 3,5%. Isso é essencial para o globo inteiro, para o Brasil e, inclusive, países menos desenvolvidos, né? A preocupação de manter esse crescimento da economia global. E talvez com a taxa de juro parada nos 4,25, 4,75, podendo até haver uma retomada de aumentos leves, se houver um repique inflacionário, que é algo que eu não descarto. A gente tem uma economia que está em pleno emprego, nós temos uma economia que tem tido uma série de elevações de impostos, de salários acima da inflação. Isso tem acontecido nos últimos 4 anos. Isso pressiona muito a inflação. No entanto, a produtividade, que é o nome do jogo, a coisa mais importante numa economia é o aumento de produtividade. Os Estados Unidos têm deixado para trás o G7, as 7 economias mais poderosas, maiores do mundo, têm ficado muito para trás, inclusive algumas economias como a Alemanha, como a França, têm perdido produtividade, os Estados Unidos têm ganhado produtividade, e isso mostra esse grande diferencial de crescimento do PIB americano nos últimos 15 anos, que realmente descolou do resto, principalmente da União Europeia. Em 15 anos atrás, a União Europeia e os Estados Unidos tinham praticamente o mesmo PIB. Nos últimos 15 anos, através desse aumento muito acelerado da produtividade, muito em função da transformação digital, muito através dos ganhos de produtividade que ocorreram por causa da transformação tecnológica, né, a absorção da tecnologia pelas indústrias, pela população, os Estados Unidos decolou e se descolou de maneira muito notável da União Europeia e do resto do mundo. Então a gente tem essas preocupações principais, o endividamento, a inflação, o core inflacionário, né, tirando as medidas menos voláteis, o core inflacionário está acima de 3%. Quer dizer, existe ainda um trabalho para ser feito para domar essa inflação, para trazer essa inflação de maneira efetiva para a meta de 2%. Eu não sou crente que essa meta vai ser atingida. Eu acredito que nós vamos ter um processo muito similar ao que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que levou quase 40 anos, né, para desinflar o balanço do Banco Central americano, do Fed, né, e fazer com que esse processo inflacionário voltasse em linha com as expectativas e metas que foram adotadas a partir do governo Reagan. Mandique, a gente sabe que o presidente Trump tem um discurso mais protecionista, ele vem falando aí ao longo desse tempo, desde que ele foi eleito, fazendo um discurso mais protecionista. Das medidas anunciadas até agora no setor econômico, eu queria que você fizesse uma análise se são medidas realmente eficazes e o que isso poderia trazer de impacto para o Brasil. Isa, ainda não tem nenhuma medida tomada. Existem medidas, propostas de medidas, ameaças de medidas, mas até agora ainda não existe nada formalmente que foi batido o martelo. Obviamente que os Estados Unidos, sendo o maior importador do mundo, o maior mercado de importação, e todo mundo quer esse mercado, um mercado altamente sofisticado, né, tem condições de impor o seu desejo dos países que são clientes. São esses países que exportam mais. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta. É uma diferença leve, são 300 milhões de diferença, mas os Estados Unidos têm um acúmulo de balança comercial positivo e o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos é o país que mais importa bens do Brasil de alto valor agregado. O resto do mundo importa muito produto primário, commodities. Mas quem importa aviões da Embraer, quem importa produtos de alto valor agregado é os Estados Unidos. E é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então essa é uma relação que tem que ser preservada, se não aumentada. E ela vai ser condicionada, sim, pela maneira que o Brasil trata os Estados Unidos, talvez tanto as divergências políticas e ideológicas entre Trump e Lula podem ser problemáticas, uma vez que existe essa relação de defesa do regime do Maduro e de Cuba, isso pode ser um problema, mas isso entra na seara da geopolítica. Do ponto de vista de economia, de tarifas, o Brasil tem
a perder com essa relação. No entanto, se a gente olhar a média das tarifas que o Brasil cobra dos Estados Unidos, uma vez o Trump falou publicamente que o Brasil cobrava muito caro dos Estados Unidos, a tarifa média está em 7,5%. Obviamente que no Brasil tem a incidência de uma série de outros impostos, uma vez que a tarifa de importação ela é concluída, né? Tem ICMS, IPI, etc. Mas a tarifa de importação é 7,5%. Os Estados Unidos praticam uma tarifa de 3% com os bens brasileiros. Eu não acredito que o Brasil seja o centro do alvo dos Estados Unidos. O centro do alvo é China e México, que são países, China, México e União Europeia, porque principalmente a Alemanha mantém um saldo muito positivo de balança comercial comparado com os Estados Unidos. Então esses são os países que são chave do ponto de vista estratégico para as tarifas dos Estados Unidos. Agora, o Trump é um empresário. A marca principal do Trump é um pragmatismo puro. O pragmatismo sempre impera na cabeça do Trump. Uma coisa é ele prometer e falar que vai fazer, cria essa imprevisibilidade, as pessoas se preocupam e ele já sai na vantagem numa negociação. Porque é muito difícil de negociar com o louco. É tão interessante isso que até na ciência política, na literatura de ciência política acadêmica, tem a teoria do louco, que é uma teoria que mostra, utilizando modelos de teoria dos jogos, que a imprevisibilidade desse ator com que você negocia, ela acaba criando de cara concessões que você faz por medo de ativar o modo louco desse negociador tido como louco. Então o Trump usa muito dessa imprevisibilidade para já sair no ganho com as suas relações de negociação. Eu acredito que vai haver um grande processo de acomodação muito rápida a desejos que o Trump precisa mostrar para o seu eleitorado. Eu acredito que vários países, inclusive a China, vão repensar certas posições naquilo que é mais barato e menos caro para o país e logo de cara dar certos ganhos para evitar retaliações ou possíveis tarifas muito maiores. Você disse que o Brasil vai precisar ter uma conversa, uma boa relação com os Estados Unidos para a gente se beneficiar também economicamente, já que a gente tem um déficit em relação à exportação e importação com os Estados Unidos. Como é que você acredita que deve ser essa relação? A gente viu também o presidente Lula parabenizando o Trump pela posse, dizendo que quer que ele consiga trazer a paz, ele torce por seu governo. Mas tem essa questão também, né, da proximidade de Trump com o Bolsonaro, já mirando aí 2026, né, indo para a parte mais política. O que você acredita que Lula deve fazer e como você acredita que deve ser essa relação daqui para frente? Essa semana, na reunião ministerial, o presidente Lula falou a seus ministros e nessa fala ele se referiu ao presidente Trump. Foi uma fala muito mais cautelosa, menos política, mais pragmática e pautada em ganhos comuns. Oportunidades, desejando sucesso para o presidente Trump. Como eu sempre digo quando eu comento a respeito de política global, geopolítica, o mundo não é anárquico. O mundo tem estruturas que são piramidais, onde você tem o hegemon lá em cima, você tem as grandes nações no meio, e depois você tem o resto do mundo embaixo. Esses alinhamentos acontecem sempre. É através desses alinhamentos onde a gente tem a gestão da geopolítica, a gestão do comércio global e da economia do globo. E é sempre importante saber em que lado você está. A indefinição de lado é um problema, você fica deixado para trás, e a associação com o lado perdedor tem seus custos. Então, pelo que eu vi, o que eu estou sentindo é que não somente o Lula, mas diversos presidentes, posso citar Putin hoje, posso dizer que até o Xi está mandando o vice-presidente representar, ele foi convidado, um aceno muito importante, né, para dois países que estão em confronto, né? Então o que eu vejo é que com o Brasil o Lula vai seguir esse mesmo caminho. Ele entendeu
que existe essa hierarquia e uma posição antagônica ao Trump pode ser muito custosa a ele e ao governo brasileiro, à nossa economia. Então o que eu vejo é que o império do pragmatismo é o que vai acontecer. Lula vai ser menos abertamente contrário ao Donald Trump, falas menos assertivas contra os Estados Unidos, porque ele vai ser muito menos tolerado. O que eu vejo, principalmente no hemisfério ocidental, é que o Trump vai reeditar a doutrina Monroe, que data de 1823. O presidente James Monroe, um dos fundadores dos Estados Unidos como república, editou essa visão de mundo em que os Estados Unidos, de maneira muito assertiva aos poderes europeus coloniais, disseram o seguinte: nós, americanos, somos donos desse lado do mundo, o hemisfério ocidental, e as potências europeias não têm mais espaço no nosso quintal. Portanto, deixem as Américas, inclusive a América Central e do Sul, seguirem seus caminhos e eles vão lidar com a gente primeiro e depois com vocês. O que eu vejo é essa reedição da doutrina Monroe por parte do presidente Trump com relação à China. Existe uma grande preocupação da presença da China, tanto nos investimentos como na produção direta nas Américas. México é um grande exemplo, uma vez que as coisas estão se dificultando para a produção ou importação de bens chineses, os chineses estão montando empresas, indústrias inteiras dentro da cadeia de produção mexicana para exportar sem nenhum tipo de tarifa para os Estados Unidos. Aqui no Brasil também, né? Comprando. Exatamente. Aqui portos, é a mesma coisa. várias... Então a questão dessa reedição da doutrina Monroe, agora não mais endereçada aos europeus, mas à China, é que vocês deixem em paz esse lado do mundo. Isso é marcado pelas falas do Trump com relação ao Canal do Panamá. Então, muita atenção. Não é apenas o preço para poder fazer o transcurso dos navios por dentro do Canal do Panamá, mas a operação do Canal do Panamá por parte de empresas que não sejam, na visão do Trump, hostis aos interesses americanos. Seria o caso de empresas chinesas. O Canal do Panamá não é operado pela China, pelo menos não é operado agora, mas existe um porto associado ao Canal do Panamá que foi construído pela China por uma empresa de Hong Kong que opera esse terminal. Isso é verdade. A preocupação do Trump, esse alarme, soou na Casa Branca, né, na futura Casa Branca, que hoje está sendo inaugurada, para que os chineses deixem em paz essa parte que é considerada estratégica, essa parte do mundo estratégica, que são as Américas, principalmente a América do Sul e Central. Com isso, eu vejo que a posição do presidente Lula com 2 pontos de alerta para essa relação. Uma é Venezuela. Lula tem sido tem dado grande suporte ao regime de Maduro de diversas maneiras. Mandou representante para a posse. Reconheceu a presidência, Maduro, por mais 6 anos, mandou diplomatas para lá, a embaixatriz, e Cuba. Esses são 2 grandes pontos de alerta para uma relação que pode ser contenciosa aí. Mais preocupante é a relação com Maduro, porque a Venezuela não somente tem grandes interesses para os Estados Unidos por causa do petróleo, mas também porque se transformou em uma narco-república. O controle da Venezuela está na mão de criminosos associados com os narcotraficantes que vêm de diversas regiões da América do Sul e utilizam a Venezuela como ponto de partida e distribuição de uma série de drogas que vêm invadindo os Estados Unidos. Essa preocupação por parte do Trump é real, tanto com o México, como com a China, que produz os insumos para o fentanil, que essa é uma droga que está devastando os Estados Unidos, e com a América Latina, onde você tem a Bolívia, a Colômbia, né, parte do Peru,
e a Venezuela como rota de tráfico. Tanto é que os americanos têm um prêmio de 25 milhões de dólares pela captura de Maduro. Então, a associação do Brasil, o nível de suporte, o nível de relacionamento que o Brasil tem com a Venezuela vai ser um diapasão geopolítico da relação com Trump. Não estou falando aqui que o Brasil deveria se posicionar de uma maneira contrária a invadir a Venezuela. Isso já foi cogitado, falado publicamente, não é isso não. E o Brasil não tem nenhum interesse em ter uma guerra ou um confronto armado com a Venezuela. Mas a questão é patrulhar as fronteiras e não ser abertamente favorável de maneira veemente, como o Lula e o governo petista têm sido, né, com relação à Venezuela. A Venezuela ela precisa ser contida. Nós temos uma ditadura brutal no hemisfério ocidental, similar ao que acontece em Cuba. Aliás, inspirada por Cuba. E isso tem que ser parado, especialmente porque a Venezuela tem sido usado como um dos pontos principais de distribuição de droga no mundo. Então isso preocupa muito. Então essa relação pode ser muito contenciosa. Eu acredito que, dado o fato dos Estados Unidos ser o segundo maior parceiro comercial e que é o país que mais importa produtos de alto valor adicionado, e o Brasil produz muito pouco, exporta muito pouco disso, a relação ela tende a ser positiva, só que com mais ganhos para os Estados Unidos, do ponto de vista de balança comercial. Você comentou um pouco em relação a essa postura de Trump, né, as preocupações de Trump em relação à China, mas eu queria que você dissesse qual que você acha que deve ser a postura de Donald Trump em relação a potências como China e Rússia, né? A China tem a questão da ilha de Taiwan, a Rússia tem a questão da guerra na Ucrânia. Como que você acredita que deve ser a postura do líder da América do Norte em relação a essas potências? Eu acredito que o Donald Trump vai reeditar a bipolaridade do mundo. Mexer ali no tabuleiro de xadrez novamente, depois Exatamente. da guerra? Até então a gente tinha, que era apelidado desde a Guerra Fria, do mundo livre, e tinha a União Soviética e seus satélites. Isso acabou na década de 90. E a gente teve um mundo onde várias potências emergiram. Né? Tinha os Estados Unidos de um lado, tinha a União Europeia do outro, tinha a China despontando e tinha o resto do mundo. Japão perdendo espaço. A potência econômica, porém não militar. Sempre associado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma relação de defesa do Japão em caso de algum tipo de ataque. Isso acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Esse mundo dominado pelos Estados Unidos, líder global, mas não necessariamente bipolar, imperou até meados do século XXI. Estamos meados do século XX, não, até meados da década de 2000. Então nós estamos falando até mais ou menos 2005, 2010, por aí, a gente teve esse mundo multipolar. A partir dos interesses, a partir da guerra contra o terror, a partir da invasão do Iraque, a partir da invasão do Afeganistão, cada vez mais a gente teve uma unificação desse Ocidente debaixo dos Estados Unidos e alguns países dissidentes, a China apontada como o grande desafiador dessa ordem mundial imposta pelos Estados Unidos e do Ocidente. A emergência do sul global, a aparição dos BRICS por volta de 2010, essa presença, e com isso nós tivemos esse grupo de países desafiadores ou insatisfeitos com o status quo imposto pelos americanos, desafiando essa nova ordem. Criação dos BRICS, obviamente, o sul global, essa emancipação do G7, a criação principalmente dos BRICS. Aí a gente chega com a invasão da Ucrânia e essa relação mais íntima de suporte entre China e Rússia, que obviamente cria um eixo, né? China-Rússia,
talvez Coreia do Norte, talvez o Irã, seja o eixo antipolo americano. Então a gente cria de novo essa bipolaridade global. E o Donald Trump já mostrou de maneira bem explícita que ele considera essas relações nocivas à ordem global, tanto econômica como geopolítica, e que está disposto a combatê-las. Então, o que eu vejo? Talvez com o fato da China ter uma economia que está derrapando, né, os números de crescimento de 5% são infundados, a China não cresce 5% há muito tempo, esses números, a meu ver, são números criados, são ficcionais, não são números reais. E a China vivendo essa questão da deflação contínua, a gente tem problemas muito sérios no setor de real estate chinês, a gente tem problema muito sério no setor de construção civil, empresas quebrando. Nós tivemos uma perda de mais de 6 trilhões de dólares no mercado acionário chinês, apesar de todos os projetos de estímulos fiscais, o chinês não sai às compras, o yuan se desvalorizando, quer dizer, problemas muito sérios vividos pela China, e a perspectiva de que a China vai alcançar o PIB americano até 2035, isso caiu por terra. A perspectiva hoje é que a China não consiga mais entrar em período de captura e passar o PIB americano. Isso cria um espaço muito grande de uma nova Pax americana, que aquilo foi vivido depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos de fato dominou o mundo, né? O crescimento da economia americana é muito mais pronunciado, a produtividade é muito mais pronunciada, o tamanho militar dos Estados Unidos, se você juntar as 10 maiores potências militares, excluindo os Estados Unidos, você ainda tem os Estados Unidos liderando em gasto militar, em tecnologia militar, quer dizer, a China gasta uma ínfima parte comparado aos Estados Unidos, ela não pode desafiar militarmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito superior. E ninguém, em sã consciência, vai arriscar uma guerra nuclear, porque não tem vencedor aqui. Então a perspectiva é que o mundo se torne cada vez mais parte do eixo de influência dos Estados Unidos. Eu vejo que a relação China e Rússia tende a se desfazer. Putin já mostrou interesse em conversas sobre uma paz na Ucrânia. Isso mostra que Putin entendeu quem manda no mundo hoje. Não é mais um senhor idoso sem habilidades de fazer cumprir. Nós temos uma outra pessoa no comando e essa outra pessoa tem poder de fazer. Ele tem total controle do Congresso americano, as duas casas do Congresso, as duas câmaras. Toda a Suprema Corte americana é conservadora, grande parte foi colocada na Suprema Corte por ele. Então, há muitos anos, há muitas décadas, nós não temos um presidente nos Estados Unidos com tamanho poder. A última vez que nós tivemos isso foi Ronald Reagan no começo dos anos 80. Então eu acredito que nós vamos ter um segundo mandato do Trump, especialmente porque ele não pode ser reeleito, onde ele vai fazer coisas acontecerem em tempo recorde. Ele está correndo contra o tempo. E eu acredito que, através dessa forma meio pesada na mão e muitas vezes intimidadora, o Trump vai conseguir trazer uma maior aliança sob a égide da liderança americana. Excelente. Então, para a gente encerrar de tudo que foi dito aqui em relação ao futuro dos Estados Unidos e mundo com Donald Trump, é uma esperança positiva que o mundo pode esperar, então? Eu sou muito positivo e tenho expectativas de que todas essas preocupações, porque o Trump é muito errático, ele é falastrão, mas no final do dia ele é um empresário muito bem-sucedido. Ele tem muito domínio do poder de comunicação, ele sabe usar essa versão errática dele, imprevisível, para se dar bem. Então, isso auxilia no processo de negociação, porque ninguém quer negociar com o louco. Então, logo de partida, já existem concessões, mas o Donald Trump não tem interesse
em desmontar a ordem global que foi criada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que fez com que os Estados Unidos sejam uma potência inigualável de forma econômica e militar. E nós veremos então no decorrer aí ao longo desses anos de Donald Trump, ele que já teve um primeiro mandato, agora vem aí repaginado, tentando consertar os erros, né? Um Donald Trump aprimorado, né? Em relação à comunicação, como o Juandi que acabou trazendo para a gente, né? Que tem essa comunicação mais pesada, mas a gente vê também um Donald Trump com uma comunicação até mais leve dessa vez. E essa foi a visão, então, do nosso convidado, Vandic Silveira, que é analista de política e economia, que nos deu aí seu parecer, toda a sua perspectiva em relação ao novo governo Donald Trump. Obrigada pela sua companhia, a gente se vê no próximo BMC Visões com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!